Conta-se uma história muito interessante, que um senhor de 70 anos de idade viajava de trem, tendo ao seu lado um jovem universitário que, compenetrado, lia um livro de ciências. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o jovem percebeu que se tratava da Bíblia. Estava aberto especificamente no livro do Evangelho de Marcos. Foi quando esse jovem, sem muita cerimônia, interrompeu a leitura desse velho e perguntou: o senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices? Sim, disse o senhor, mas não é um livro de crendices, é a palavra de Deus. Estou errado? O estudante, aliás, dando uma risadinha sarcástica, respondeu: claro que o senhor está errado. Creio que o senhor deveria estudar mais sobre a história geral e veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, fez um favor de mostrar a miopia da religião e desse livro que o senhor está lendo aí. Somente as pessoas sem cultura ainda creem nessa história de que Deus criou o mundo em 6 dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os cientistas dizem a respeito desse assunto. É mesmo? Perguntou o velho. E o que dizem os cientistas sobre a Bíblia então? Bom, eu vou ter que descer na próxima estação, disse o jovem, mas me deixe o contato do senhor, me deixe um cartão e eu vou enviar pelo correio as informações sobre o que os cientistas, o que a história fala a respeito da miopia desse livro e da religião. Bom, então o senhor colocou a sua mão no bolso de dentro do paletó, tirou o seu cartãozinho e entregou para esse jovem. Conta a história que quando esse jovem leu o que estava escrito no cartão, ele ficou se sentindo pior do que uma ameba, porque no cartão estava escrito: Louis Pasteur, diretor do Instituto de Pesquisas Científicas da École Normale de Paris. Isso aconteceu em 1892. Bom, pessoal, essa é uma história muito interessante e real que aconteceu naquela época. E a pergunta que eu faço é: será que é importante a gente estudar a Bíblia, estudar os assuntos em que a gente quer se aprofundar? A gente vive na era de jovens nem. Estima-se, algumas pesquisas estimam que cerca de 20% dos jovens brasileiros hoje, eles fazem parte desse núcleo chamado nem estudam e nem trabalham. São jovens que não querem se aperfeiçoar, não querem buscar informações. Aliás, no nosso país a gente vive uma época muito difícil, que são usadas palavras à torto e direito, as palavras ao léu, por exemplo, palavras da moda: discriminação, xenofobia, fascismo, né? Qualquer coisa hoje é fascismo. Hoje fala muito sobre igualdade. O mesmo grupo que briga pela igualdade faz uma manifestação para respeitar as diferenças. Alguns evangélicos ou cristãos acham que teologia é uma complexidade muito grande, é um bicho de 7 cabeças. Hoje é uma ignorância muito grande sobre dons, vocação, sobre habilidades. Enfim, será que é importante estudar? Hoje o camarada dorme no domingo e na segunda-feira ele acorda pastor, ele vira pastor, vira bispo, vira apóstolo, vira vice-deus, ou sei lá o que. As instituições hoje são mais importantes do que o reino de Deus, do que a espiritualidade, do que a doutrina bíblica, do que os princípios e valores morais cristãos, ou valores morais que seja. Enfim, será que é importante? A gente não sabe nem votar muitas vezes, ou analisar para votar, não sabe muito bem identificar princípios de religião. Qualquer um que sai fazendo o que quiser hoje em dia, acredita-se à torta e direito. Qual é a necessidade da gente se aperfeiçoar e buscar informações, estudar, né? Qualquer um hoje faz o que quiser no nome de Deus, fala o que quiser no nome de Deus e está tudo certo. E colocando Deus no meio, a gente segue. E será que é por aí mesmo? Eu quero conversar um pouco com vocês a respeito de Esdras, um homem que estava prisioneiro, cativo junto com o povo, e aproximadamente lá em 460 a.C., ele retorna para Jerusalém e ele estabelece alguns princípios básicos ali para se restaurar aquela população e restaurar a espiritualidade, a fé, a moral, os valores
daquele pessoal também. Vamos prestar atenção um pouquinho, essa é a nossa gota de teologia de hoje. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, baseado no livro de Esdras, contando a história de Esdras, eu quero ler com vocês Esdras capítulo 7, versículo 10, que diz assim: Porquanto Esdras havia disposto em todo o seu coração a estudar, em algumas versões, a conhecer a Torá, ou a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. Então, quando Esdras retorna para Jerusalém, depois de alguns anos, depois de algum tempo, primeiro foi Zorobabel que retorna, depois foi Esdras, posteriormente Neemias. Mas Esdras, como sacerdote, ele retorna com a função de restabelecer a moral, os valores e restabelecer os princípios que Deus queria para aquele povo. E a primeira coisa que Esdras faz, então, é o estudo. Nós lemos no livro de Esdras que ele coloca os levitas ali, o grupo de levitas, o grupo da tribo de Levi, para ensinar, desde que o sol nascia até o sol se pôr, ensinar os estatutos de Deus, a lei de Deus, os princípios que Deus havia estabelecido. Então o estudo é fundamental. Esse é o tripé do CCM, do Centro de Capacitação e Mentoramento. O estudo, primeiro, porque o estudo nos visa fundamentar a gente, informar a gente, nos dar ferramentas para que a gente possa, a partir daí, desenvolver tanto a vida quanto o ministério. O estudo aqui, que Esdras se refere, é o conhecimento a respeito de Deus. É fundamental conhecer a Deus e conhecer a respeito de Deus. A palavra de Deus mesmo, a Bíblia vem dizendo que erram, ou vós errais, Jesus fala lá em Marcos, por não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós vemos em João falar sobre conhecereis a verdade vos libertará. Algumas pessoas pensam que se você souber meia dúzia de versículos bíblicos, pronto, você já é liberto. O texto é muito mais profundo, porque a pessoa de Jesus é a verdade. Sendo Ele a verdade, a palavra que é escrita, então, ela é a escrita a respeito da pessoa, ela é o princípio a respeito da pessoa. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque ela nos fundamenta a transformar a nossa vida. Quando nós falamos que é um tripé, estudo, então Esdras, ele propôs no seu coração estudar, conhecer, ter as ferramentas, entender isso aí para ele, para que a vida, nós vemos aqui praticar. Então a vida de Esdras foi mudada por esses fundamentos aqui. Quando nós fundamentamos bem o alicerce de uma casa, a casa pode ser construída. Então a vida ela é mudada, ela é transformada. Quando a nossa vida é transformada, então nós conseguimos exercer o ministério. O ministério aqui, a palavra que nós utilizamos é serviço. Nós conseguimos servir com melhor qualidade em qualquer área da nossa vida. Se você está numa empresa e você conhece bem os fundamentos, os valores, os princípios, então a sua vida ela é transformada. Isso passa a ser interiorizado por você e você pode servir melhor na empresa. Se você é um funcionário público, é um político de repente, você fundamenta-se bem nesses princípios e valores, consegue mudar a sua vida, porque você não é um hipócrita fazendo aquilo que você não vive. Então você fundamenta bem a sua vida e pode exercer melhor, servir melhor, exercer o ministério, exercer o seu trabalho como político também, como empresário, enfim. Mas no ministério bíblico, nós fundamentamos pela palavra, mudamos primeiro a nossa vida e depois servimos. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas elas querem ir para uma igreja e já começar a servir, mas elas não têm a vida transformada porque elas não estão bem fundamentadas. Então preste muito bem atenção nesse tripé, que você possa entender a importância. É fundamental conhecermos, no nosso caso, cristãos ou igreja, a Bíblia, mas é fundamental nós conhecermos esses valores, os princípios, termos bem fundamentado dentro de nós, mudarmos a nossa história, para então nós servirmos com excelência, seja em qualquer área. Eu trabalho com ajuda humanitária, por exemplo, mas eu
estou muito bem fundamentado nos valores que acredito, os valores morais, valores familiares, na transformação de vida. Por exemplo, eu trabalho muito com refugiados de guerra, e fundamentar a minha fé, fundamentar a minha espiritualidade, fundamentar as minhas emoções, as minhas razões, para que eu possa assim ser um bom suporte para eles. Não vai adiantar eu não ter uma fundamentação boa em mim, a vida toda arrebentada, meu lado psicológico todo arrebentado. Como é que eu vou ajudar esse pessoal? Não tem como. Então eu tenho que estar muito bem estruturado para proporcionar ajuda e socorro para eles também. Ok? Qual é a área da sua vida? Área profissional, área ministerial, qual é a sua vocação? Isso aqui não é só para a igreja não. Qual é a sua vocação? A vocação da sua vida. Então se fundamente bem, se prepare bem, para que a sua vida seja transformada, viver aquilo que você passa a acreditar, e então você vai servir com excelência. Tá legal, gente? Essa foi mais uma Gota de Teologia. Um abraço a todos. Inscrições abertas, hein? Você é cristão e quer se preparar melhor para o ministério, mas está cansado de tanta teoria bíblica que tem por aí? Então eu quero te convidar para o curso Ministério Raiz, onde de maneira prática eu vou te ajudar a construir o seu propósito de vida, descobrir a sua vocação, aquela vocação real mesmo que Deus te deu, para que você cumpra a missão que Ele confiou a você. Então clica no botão aqui embaixo, aqui próximo, e pense raiz comigo.